tirando o primeiro tempo, mas no segundo tempo, teve que fazer 5, 6 defesas difíceis. Hoje a gente não tomou uma goleada vergonhosa de novo, graças ao goleiro que hoje fez milagre. Para uma reserva, até para jogar um jogo qualquer. Agora, ele se achando jogador de futebol, o Gerson do time do Vasco, aí não dá. Não joga nada. Não vou falar do jogo, nem quero falar ainda, mas para ser destaque um goleiro, é porque puta que pariu. O time fraco, o técnico que vai ser amanteigado. Escuta o que eu tô falando. Vão tirar uma onda, vão dizer que ele já tá tirando onda já. E vão amanteigar ele aí. Vão ficar manteigando. A culpa não é do técnico, não, cara. A culpa é do Pedrinho. Desse técnico, desse presidente de merda. Calma, gente, calma, peraí. Será que o jogo hoje foi tão ruim assim? É o que a gente vai discutir hoje. Foi horroroso. Não, se não fosse o Jardim, a gente tomado. Luiz também achou o jogo horroroso? Foi. Não, o segundo tempo do Vasco, para mim, foi. O primeiro tempo, você ainda pode tirar alguma coisa. Mas o segundo tempo do Vasco, Laureano de Ouro, horroroso. Para mim, sim. Não, mas aí vocês concordam que o jogo é 90 minutos. Sim, 90 minutos. O jogo é 90 minutos. Eu acho. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o Jura logo desabafar, que o Jura tá nervoso aí. Então vamos deixar o Jura falar tudo que ele pensa no jogo aí. O Jura vai falar, vai expor, vai abrir o coração dele ali, tá? Porque aí depois eu fui anotando aqui algumas coisas aqui na partida aqui, que hoje ficou muito claro para mim. Hoje ficou muito claro para mim. Só para eu fazer uma introdução aqui. Calma. O seguinte, hoje ficou uma coisa muito clara para mim. O problema do Vasco está fora de campo, não é dentro de campo. Tá? Porque, assim, hoje o que faltou foi o que eu coloquei na capa aí da live. O que faltou hoje é um treinador que fizesse algo diferente, tivesse capacidade de fazer algo diferente. Por que, Laureano, de diferente? Ele que é treinador. Eu não sou treinador. Tá? E faltou jogador ali no banco de reserva. Certo? Eu acho que faltou principalmente isso hoje. Mas vamos deixar o Jura dar a opinião dele. Pode desabafar aí. Abre o coração aí, Jura. Laureano, com esse time aí, montado, esquematizado pelo esse presidente pilantra, não dá para abrir o coração, tem que abrir o culhão. Ele tá desse tamanho, ó. Tá desse tamanho de ver esse time medíocre em campo. Cara, é muito pouco. Eu não posso me contentar. Eu sou vascaíno. Eu nasci em 1973. Eu vi o time do Vasco ser campeão da porra toda. Não era só no futebol, não. Era na porra toda. Eu não posso me contentar com um empate em 0-0 com o Flamengo. Porque o Flamengo é bom, porque o Flamengo deu de 100 no Juventude. Eu não sou... É Vasco na Juventude. Eu não posso me contentar com o time que, porque o goleiro deles agarrou. Cara, o cara fez uma defesa. Enquanto o nosso goleiro, no segundo tempo, tirando o primeiro tempo, mas no segundo tempo, teve que fazer 5, 6 defesas difíceis. Hoje a gente não tomou uma goleada vergonhosa de novo, graças ao goleiro que hoje fez milagre. Então, se não fosse o Léo Jardim, agora ninguém tava... o Vasco conseguiu. Tava todo mundo puto, tanto quanto eu. Placar enganoso, para fazer com que essa nutelada aí fique achando que foi um bom resultado esse empate de 0-0. Em termos de classificação, pode até ter sido. Mas o Campeonato Brasileiro não é só um jogo. São vários. E com esse futebol que a gente está apresentando, a gente vai brigar para não cair. Se mantiver esse técnico medíocre, ridículo, imbecil, a gente vai cair.
A gente vai estar lutando, com todo respeito ao Ceará, com todo respeito ao Vitória, a gente vai estar lutando com esses times para não cair. O que a gente viu no segundo tempo foi ridículo. O único ataque perigoso do Vasco foi uma mãozada do Veguete no meio na trave. Tirando isso, o segundo tempo todinho o goleiro do Flamengo não precisou fazer uma defesa. Foram 16 finalizações dos caras, 7 no gol. O Vasco foram 2 finalizações no gol. 2 apenas. Aí você tira, olha o nosso goleiro, 7 defesas difíceis. O goleiro deles, das 2 finalizações, uma defesa difícil e a outra, o chute que ele agarrou tranquilo. Então, prestem atenção. Olha o quanto o Léo Jardim salvou a gente de não ser um Brasil e Argentina. Foram 7 defesas difíceis do Léo Jardim. 7. Tá bom pra você? Tá satisfeito com essa merda que a gente tá vendo aí? Aí você chega, entra os reservas. O Matheus Carvalho, atualmente, a gente tem que considerar que o QI futebolístico dele é abaixo de 0 e a autoestima que ele tem, o que ele acha que ele joga, não é a realidade do que ele joga. Ele quer fazer proteção da bola que nem o Mário Sérgio fazia, ele não sabe. Ele quer sair no meio de 3 jogando, entregou a bola pro cara do Flamengo dentro da área. Ou seja, se alguém botar na cabeça dele, você é um cabeça de bagre, você é útil correndo e marcando e dando a bola logo para quem estiver mais próximo, ele é útil para uma reserva, até para jogar um jogo qualquer. Agora, ele se achando jogador de futebol, o Gerson do time do Vasco, aí não dá, não joga nada. E por aí vai, outros jogadores dentro do time acham que jogam muito mais do que jogam. Isso sem contar, né, que a nossa zaga diária é de, primeiro, inteligência tática 0 ou menos 10 e bola 0. Pô, esperar o quê? Outro defeito grave que eu vi: todas as vezes que houve cruzamento na área do Vasco, o Arrascaeta ou o Gerson vinham de trás livres, ou seja, o meio-campo que estava marcando eles não acompanhou. E eles entravam livres para cabecear na cara do Léo Jardim. Teve bola que quem foi dividir com o Gerson foi o Verratti, porque viu que ninguém acompanhou, ele foi lá dar a trombada. Então isso está errado em termos de posicionamento tático da defesa na bola alta. Fiquei prestando atenção na hora que o Pedro entrou no time do Flamengo. Nem o Lucas Freitas, nem o João Vitor encostavam para marcar. Nos corners. A bola na área era um desespero da Veríssimo. Eles não ganhavam uma bola alçada na área, nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo. Nos escanteios, que a gente vê o Verratti ser agarrado, levar gravata, não sei o quê, o Pedro andou pela área, ninguém encostava, todo mundo olhando e tal, bonitinho. Marca a bola, né? Marca a bola. Camarada é bom cabeceador, tá na cara que se ele não for marcado, se ele não for incomodado, ele vai chegar na bola, como chegou em várias. Entendeu? Então, essas coisas me deixam muito incomodado quando eu vejo, tá? Muito incomodado. E realmente, se o Vasco pretende não ser um time brigando ali do intermediário para baixo, quase junto da zona de rebaixamento, o Vasco tem que providenciar 2 zagueiros para anteontem, nem para ontem, para anteontem. Porque esses 2 são ridículos. Além de não jogar, porque às vezes você tem um jogador que não joga nada, mas ele é muito inteligente dentro da área, ele sabe a hora de dar uma trombada, ele sabe se colocar para tirar de cabeça e disfarça a fraqueza técnica dele. Mas esses aí, nem isso, não sabem se colocar, não sabem jogar, não ganha nada na cabeça praticamente. Então, teve uma bola no segundo tempo que o Vitor desarmou, deu no Garré e saiu pedindo a bola como se ele fosse centroavante, cara. Porra, o cara é maluco, ele não tá vendo a realidade do jogo à volta dele e ainda reclamou porque não passaram a bola para ele. Então eu creio que
O Vasco não fez uma grande partida no segundo tempo, fez uma partida de razoável para boa no primeiro, onde ele conseguiu trocar, né, ataques com o Flamengo. Mas o que passa para nós é o seguinte: os 11 titulares são muito pouca coisa e os reservas não servem para nada. Paradinho. Vasco da Gama 0, Flamengo também 0 pela 5ª rodada de Campeonato Brasileiro. Um jogo que divide opiniões. Uma parte da torcida gostou do resultado, uma parte da torcida é favorável ao discurso de que vale a postura, de que é melhor empatar do que perder. E uma outra parte da torcida é a que tem o discurso de estamos com 2 anos de tabu sem vencer o Flamengo. A última vitória contra os caras foi lá no Carioca de 2023, em março de 23. Estamos há 10 anos sem vencer os caras pelo Campeonato Brasileiro. Então é um jogo que, de fato, divide opiniões. Uma parte acha que foi bom, outra parte acha que foi ruim. E olha, meu amigo, posso ser sincero, esse Clássico dos Milhões é exatamente isso. Eu, Lucas, eu não gostei muito. Eu, Lucas, acho que a partir do momento em que há um tabu tão grande na mesa, o Vasco ele tem por obrigação moral, vencer o Flamengo. A partir do momento em que há esse tabu, a minha cobrança jogo a jogo contra o Flamengo será de uma vitória. Pode parecer louco, sim, mas tem que ser assim, vascaíno. Não podemos nos conformar com um empate contra os caras. Não podemos nos conformar com a frase jogamos de igual para igual contra o Flamengo. Não! Esse discurso de apequenamento tem que acabar o quanto antes no meio da torcida vascaína. O quanto antes. O quanto antes. O Vasco ele precisa vencer o Flamengo. Esse elenco do Vasco da Gama ele tem que ser pressionado a vencer o Flamengo. E não venceu. O tabu de 10 anos sem vencer os caras do Brasileiro continua. O tabu de 2 anos sem vencer os caras continua. Mas não é porque tudo isso está na mesa que eu vou apenas enxergar o copo meio vazio. É necessário enxergar o copo também meio cheio. O Vasco segue sem vencer. Mas é uma postura que mais do que nunca é importante de ser falada aqui na mesa. O Vasco é o 4º jogo contra o Flamengo, teve hoje o 4º jogo contra o Flamengo na temporada. O Vasco veio de 3 vitórias contra o Flamengo. É praticamente o mesmo elenco e é o mesmo treinador. Sabe o que mudou? A postura. O Vasco hoje, principalmente na primeira etapa, ele teve postura de clássico. Ele entrou entendendo que iria jogar um clássico contra o Flamengo. Ele entrou entendendo que clássico é clássico. Que vale o peso da camisa. Que não importa o elenco que está do outro lado. Não importa o jogador que está do outro lado. Não importa a folha salarial do time que está do outro lado. A camisa que vale no clássico. E o Vasco, na primeira etapa, entrou entendendo isso. Que sim, o Flamengo tem um time melhor. Que sim, o Flamengo tem grandes jogadores. Que sim, o Flamengo tem um banco melhor. Mas que se exploda, cara. É o Flamengo de um lado, o Vasco do outro. A gente vai jogar desse jeito. O Vasco entrou assim. E não à toa a gente viu um primeiro tempo com o Vasco colocando bola na trave, com o Vasco criando grandes chances, com o Vasco premendo o Flamengo, com o Vasco saindo jogando com a bola, com o Vasco pressionando o Flamengo na sua área, tirando o Flamengo da sua zona de conforto. E tudo que a gente cobrou nos jogos do Fábio Carille sobre o comando do Vasco no Campeonato Carioca, a gente viu hoje. Sabe por quê? Volto a repetir. Porque clássico é camisa, cara. Clássico é o peso da camisa, caramba. Não é elenco. A gente viu agora um Corinthians sendo campeão paulista contra o Palmeiras. A gente viu agora um Ceará sendo campeão cearense contra o Fortaleza. Porque clássico, pouco se importa o elenco. Muito se importa a forma, a vontade, a raça que se coloca em campo. E o primeiro tempo do Vasco foi show. De almanaque. Uma pena o Vasco não ter saído do primeiro tempo com um gol. Uma pena. Bola na trave, uma chance do Nuno Moreira de frente, uma grande defesa do Rossi. Mas aí, ao mesmo tempo que eu pontuo positivamente o primeiro tempo, o segundo tempo do Vasco voltou a ser um segundo tempo, com o Fábio Carille fazendo besteira, um segundo tempo do Vasco ficando com medo do Flamengo. Porque o Flamengo, até os 31 minutos do segundo tempo, ele tem 4 alterações. Ele coloca o Varela, ele coloca o Pedro, ele coloca o Gonzalo Plata e ele coloca o Everton Cebolinha.
O Vasco, durante exatamente esse mesmo período, fez apenas uma substituição, colocou o Garré no lugar do Nuno Moreira. Ok que o banco do Vasco é inferior, mas não faça poucas substituições no Vasco e Flamengo. Não me faça poucas substituições num jogo onde a intensidade vale. E o Vasco ele perde no segundo tempo por conta da intensidade, por conta de um erro técnico do Fábio Carille na demora das substituições. O Flamengo toma conta do jogo, o Flamengo amassa o Vasco completamente. E aí a gente vê o Vasco no segundo tempo contra o Flamengo numa postura completamente diferente do Vasco no primeiro tempo. E além disso, a gente vê o Vasco no segundo tempo numa postura idêntica ao Vasco que a gente vem vendo nos últimos jogos. Que a gente viu nos 3 jogos do Campeonato Carioca, que a gente viu nos jogos do ano passado nas goleadas sofridas, o Vasco com medo, o Vasco recuado, o Vasco que quando pegava a bola dava chutão para tirar o Flamengo da sua área e tomando sufoco até o final. Então, meu amigo vascaíno, tem várias formas de a gente analisar esse Vasco da Gama e Flamengo. A postura do primeiro tempo foi muito maneira. É assim que o Vasco tem que jogar. E jogando da forma como jogou na primeira etapa, por que não pensar em grandes coisas em 2025? E a gente pode olhar para o segundo tempo. Um Vasco medroso, um Vasco covarde e um Vasco que jogou contra o Flamengo na segunda etapa da mesma forma com que vem jogando nos últimos jogos e exemplificou, mostrou o porquê há esse tabu tão grande.